Meus queridos irmãos, amados amigos, nós estamos chegando na última lição desse terceiro trimestre. A partir do mês que vem, nós estaremos com início com as promessas de Deus relacionada ao seu povo, e nós vamos estar estudando sobre esse assunto. 13 lições relacionadas às promessas de Deus. Então, quero te convidar que você nos acompanhe aqui neste canal, que semanalmente, Deus assim permitindo, nós estaremos postando aqui um resumo dessa lição. Então, nessa aula de hoje, são os 3 últimos capítulos do livro de Esther, capítulo 8, o 9 e o 10, onde está relacionada, as boas novas para os judeus. Então, nós vamos ver que, embora o nome do Senhor ele não está implícito no livro de Esther, mas nós vemos o que a sua ação, o seu poderio sendo manifestado para libertar o seu povo de uma trama de extermínio, onde o cenário de trevas vai ser transformado em um cenário de luz, a tristeza será transformada em alegria, e aonde havia angústia vai ter júbilo. Então, no final do livro, nós vamos ver que todo o plano do inimigo contra o seu povo, ele cai por terra. Então, na aula passada, nós comentamos aqui, você pode nos acompanhar aqui nesse canal, nós vamos ver que Esther, ela revela o plano de extermínio do seu povo, ela mostra ali Amã, o ministro ali do rei, o grande culpado que estava por trás desse plano para exterminar a sua descendência. Amã usou o próprio anel do rei para selar esse decreto. E Esther agora ela vai suplicar ao rei o quê? A revogação dessa lei, dessa sentença. E dentro do Império Persa nós vamos ver que quando um edito ele era feito, ele era proclamado, ele não poderia ser revogado. Nós temos essa questão ela bem clara ali no livro de Daniel, onde Dario ele havia dado uma ordem incentivado ali pelos seus assessores que nenhum homem poderia invocar o que o seu Deus durante esse período de 30 dias, senão seria lançado na cova dos leões. E Dario foi induzido a assinar esse decreto e o plano era alcançar ali Daniel, que tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia ao seu Deus. Então, Daniel ele vai ser apanhado ali no ato de oração diante desse decreto, aonde Dario vai ficar muito incomodado, triste com essa situação, mas ele não pôde reverter uma lei que havia sido promulgada, Mas Deus guarda aqueles que são seus. Daniel não havia cometido nenhuma injustiça, nenhuma iniquidade, Estava apenas adorando o seu Deus, e ele vai ser lançado na cova dos leões, o qual Deus vai guardar o seu servo ali de ser
morto, de ser devorado ali pelos leões, né? E aqueles que incentivaram o rei a fazer esse decreto serão lançados lá e eles vão perecer. E Esther, nesse contexto aqui, ela quer que o rei mude e o rei fala, olha, não tem como revogar, não tem como mudar a sentença. O que ele pôde fazer foi enforcar Amã ali na própria forca que ele havia construído, né? Porém, o ato publicado estava feito. O que ocorreu? Então, dentro desse decreto, né, foi acrescentado, né, que os judeus poderiam se defender diante dos seus inimigos, diante daqueles que queriam mal a eles, né? Então, houve esse acréscimo dentro dessa lei. Ela não foi revogada, mas ela foi editada novamente com esses novos parágrafos, dando ao povo judeu ali a condição de se defender, né? O direito à ampla defesa diante dessa armadilha ali que Amã fez ali para o povo judeu. Então, quando ocorre o dia 13, nós vamos ver que o próprio judeus, eles acabam agora tendo um grande livramento, né? Dentro do Império Persa, nessas 127 províncias, então 75 mil pessoas, elas foram mortas ali daqueles que queriam prejudicar os judeus, que queriam mal a eles. Então nós vamos ver que o inimigo oculto, ele foi revelado, que era o ímpio Amã. Porém, nós vamos ver que havia outros ainda dentro do Império Medo-Persa que foram ali destruídos pelos judeus. Então, após essa nova publicação desse decreto, nós vamos ver que os acontecimentos vai acontecer. Mardoqueu, que era um simples porteiro, que havia descoberto aquela trama de um assassinato contra o rei, ele vai ser levado ali no Império Persa, ele vai assumir o cargo ali de ministros ali do Império Persa, vai ficar ali abaixo ali do Assuero, porque vai ser identificado a sua parentela com Esther. Ele vai ser levado e os bens de Amã vai ser dado a Esther, né? Então nós vamos ver que aquilo que o inimigo tentou semear vai cair por terra, e Mardoqueu vai ser o próprio administrador ali dos bens que foi de Amã ali para Esther. Então Deus, meus irmãos, ele usa, né, pessoas para abençoar a sua obra, para guardar o seu povo diante de tramas do inimigo, para tentar impedir a caminhada da igreja. Então, independente se é homem ou mulher, Deus sempre vai usar aqueles que se colocam na brecha, aqueles que estão à disposição para que Deus possa ali usar dentro da sua obra. Então, nós aprendemos que Deus governa toda a história. Então, Deus que tudo provê, ele continua agindo em favor daqueles que são seus, em favor do seu povo. Então, que nós tenhamos essa consciência e vamos confiar sempre no Senhor, manter a nossa confiança, manter a nossa lealdade, agir, né, de acordo com a sua palavra, porque temos muitas coisas a aprender aqui com Mardoqueu, com Esther e com Amã, dentro desse contexto desse livro, que todas as coisas boas nós possamos praticar, e aquilo
que foi mostrado de negativo, nós podemos refutar na nossa vida. Então, que o próximo trimestre seja um trimestre de bênção, de edificação, de fortalecimento para todos nós. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo tem um sininho, você pode fazer a sua inscrição, porque toda vez que nós colocarmos aqui uma postagem, o YouTube vai estar te notificando e você poderá estar aí nos acompanhando durante esses próximos 3 meses, Deus assim permitindo, estudando a sua palavra. Então tenha aí um dia abençoado em nome de Jesus.